Na Câmara dos Deputados, o Guilherme Boulos acompanha os outros governistas no que tange a CPI do golpe. Agora ele é a favor da CPI, é a favor de maneira muito enfática, viu? Fez um discurso aí, rapaz, fortíssimo, mandou bolsonarista fazer terapia. Épico. E talvez o Brasil precise fazer terapia mesmo. Alguns bolsonaristas aqui, tanto da Câmara como do Senado, embora não façam psicanálise, não sejam psicanalistas, acho, aliás, que faria bem se fizessem. Mencionei um discurso do Boulos, disse que era épico, é óbvio que você já quer começar direto com isso. Bora, depois o contexto. Oportunidade de me formar como psicanalista, Tarcísio. Pouca gente sabe disso, mas me formei como psicanalista porque me é muito útil. A psicanálise tem um conceito chamado projeção. Projeção é quando você atribui aos outros uma característica que é sua. Alguns bolsonaristas aqui, tanto da Câmara como do Senado, embora não façam psicanálise, não sejam psicanalistas, acho, aliás, que faria bem se fizessem. Eles sabem perfeitamente o que é projeção. E estão aplicando esse conceito com perfeição na CPMI dos atos do 8 de janeiro. Tem a pachorra de acusar o governo Lula pela tentativa de golpe contra o governo Lula. Olha, falando em Lula, nesse tom de voz e com essa entonação, né? E essa tremidona assim na garganta, o Boulos tal não está lembrando o chamado Lula do Velho Testamento. E aqui me refiro ao Lula de 89, aquele que era combativo, aquele que falava que tinha que sair dividindo logo o lucro dos empresários. Lembram dele? O Lula do Velho Testamento? Hein? Estaria aquele velho espírito que possuiu o Lula lá nos anos 70, agora encarnado em Boulos? Precisaria muita coragem ou estarei eu projetando muita cara de pau para você tentar um golpe de Estado, para que essa tentativa de golpe, com a conivência de uma polícia militar... Quando eu falo da garganta tremida, é esse conivência, que eu adoro isso. Isso é Boulos. Desculpa, isso é até meio sexy, tá? De uma polícia militar cujo secretário era o ministro do Bolsonaro, em caravanas organizadas por bolsonaristas, com apoio público de deputados e senadores bolsonaristas. Aí dá a quebradeira, o golpe não deu certo, e eles dizem: não, nós somos as vítimas. É a projeção política em estado puro. Agora, você fazer projeção na rede social, no WhatsApp, isso pode até funcionar, porque você fala sozinho. Agora, fazer projeção e sustentar numa CPMI, aí é que eu quero ver. Eu estava achando que essa CPMI não era inútil, porque iria ficar dando voz para delirantes, enquanto nós queremos discutir reforma tributária, geração de emprego. Ó, esse argumento dele aí, argumento contra a CPI, argumento que ele agora descarta, e todos os governistas junto com ele descartam, né? Esse argumento, não precisamos de CPI porque temos que discutir coisas mais importantes, é válido, faz sentido, não faz? Mas se por um outro lado alguém te disser assim, pô, invadiram o parlamento, e o parlamento não se dá o trabalho de investigar, rapaz, quem invadiu, quem quebrou, quem roubou, quem saqueou, quem furou quadro, quem cagou no banheiro do Senado. Alô, dona Fátima, não é estranho? Pô, o Senado nem se mexe para investigar quem invadiu o Senado, a Câmara nem se mexe para investigar quem invadiu a Câmara. Parece que essas instituições não se gostam, não se respeitam, né, cara? Tá maluco? Então, eu nunca gostei dessa ideia. Agora o governo mudou de posição em relação à CPI porque os fatos pedem, né? Aquelas revelações tortas lá da CNN e tal. Enfim, que bom, que bom. Desenvolvimento e reconstrução do país, mas agora eu estou gostando dessa CPMI. Eu acho que ela vai ser boa,
porque ela vai desmascarar muita gente. Ou o Boulos discursa assim ou ele fuma. Boulos fuma? Não fuma, né? Porque se ele fumar e tentar falar assim com essa garganta tremida por muito tempo, não dá, não dá. Boulos, você não pode fumar de jeito nenhum. Eu quero ver quando a gente chamar o seu Bolsonaro para ir depor na CPMI. Bolsonaro! Adorei, adorei. Para explicar os encontros dele lá em Orlando com o Anderson Torres. Quando chamar o Carluxo. O Carluxo, muito bom. Para a CPMI. Quando chamar o Anderson Torres para a CPMI. Eu tô gostando. Tô gostando dessa CPMI. Eu também tô muito bem. Épico, não é? Porra, sensacional, cara. Boulos está testando aí os limites da performance. Opa! Não vamos fingir que não foi performático. Claro que foi. E pode ser, tá tudo bem. Olha lá, o Boulos desiste de ser relator da CPMI do Minha Casa Minha Vida. Queria acrescentar essa informação aqui, tá? Já vou falar sobre a participação dele na outra, né? Na CPMI, que está todo mundo prestando atenção, que é do golpe. Né? Vai ter novidades em breve, tal. O requerimento já foi lido, faltam os partidos indicarem aí direitinho quem vai cumprir qual função nessa CPI, né? Mas eu queria aproveitar para enfiar isso aqui que também é importante e ninguém está falando. Olha lá, o Boulos desistiu de ser o relator da Comissão Parlamentar Mista do Minha Casa Minha Vida. Foi escolhido para o cargo na terça-feira, só que líderes da Câmara discordaram, colocaram lá o cara do União Brasil, lá, ó, de São Paulo, Fernando Maragoni, no lugar. Beleza. E aí diz que o Maragoni aceitaria colaborações ainda assim. De qualquer outra forma, tem isso aqui, mais recente, bem mais recente, no Noblar. Governo começa a listar nomes para integrar CPMI dos atos terroristas. Estou chamando de CPMI do golpe. Como é que vocês preferem? Enfim. O Noblar vai dizer lá, ó, no PSOL foram relacionados Boulos, Melchiona, e do PCdoB, o Orlando Silva, e do PSB, Duarte Júnior. Beleza, isso Câmara. CPMI, M é de misto. Misto é Câmara e Senado, é deputado e senador. Deputado está lá, e era o que interessava aqui, Boulos. Opa, podemos ver o cara todo dia nessa CPI, que em breve deve iniciar os trabalhos. No Senado, quem é que tem? Quero saber. Contarato, foi bem na CPI da Covid. Humberto Costa foi ministro da Saúde, então estava equipado dos conhecimentos e das informações corretas também para fazer diferença na CPMI da Covid, ou perdão, na CPI da Covid, aquela era só Senado. Foi bem também. Rogério Carvalho, também do PT. Aí do PSD, olha lá, ó, a Elisiane Gama, o Otto Alencar, o Omar Aziz, no MDB, Renan Calheiros, dado como certo. Beleza, então aí alguns nomes, nosso foco aqui hoje, Guilherme Boulos. Deve estar, portanto, na CPMI do golpe, ou dos atos terroristas. Vamos ver qual nome que vai emplacar, vamos ver qual é o nome que vai emplacar. O nome é muito importante, né, cara, para você decidir o que acontece a partir dos escândalos. Vejam, por exemplo, o caso do mensalão. Você sabia que não era mensal? É verdade. Quem criou esse nome foi Roberto Jefferson, com um grande impacto, né? Parabéns, Roberto Jefferson, pelo nome. Hoje ele está em Bangu 8 e ele, com sua aptidão para o texto, está escrevendo cartas dos outros presos, que nem naquele filme lá. Sabe aquele filme, Central do Brasil? Exatamente igualzinho. Uhum. Isso, e também é o técnico do time do Pavilhão 9, de Bangu, né? Com um grande sucesso. Parabéns, Roberto Jefferson. Né? Todo meus bons desejos para você nessas suas novas atividades. Sucesso!